Olá, gigantes e gente grande, Karen Volpato, fundadora e CEO do Instituto A Gente Educa. E através do nosso canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí e ativa o sininho. Através do nosso canal, hoje a gente traz uma forma diferente de servi-los. Hoje a gente inaugura o nosso primeiro podcast, Agentes como a Gente. Nós iremos contar através destes episódios a história de heróis e heroínas que, através da sua jornada, podem contribuir com a sua história e nos inspirar a ser melhores a cada dia. E hoje não foi por acaso. Ela me impactou positivamente através da sua coragem, resiliência e toda a sua disciplina em construir uma história de sucesso. Hoje nós estamos aqui no primeiro podcast com a Paula Castro. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, uma honra, uma delícia estar aqui hoje com você. Muito obrigada. E nós preparamos aqui para vocês um guia muito importante dessa história, dessa jornada que ela construiu. E nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre ela através de um café virtual. Fica a dica de que cafés conectam pessoas. E eu queria, Paula, hoje trazer para quem nos assiste, né? A Paula hoje, ela ocupa uma posição super relevante no mercado de trabalho, numa empresa super significativa e de bastante posicionamento no mercado. Não é sobre o seu cargo, Paula, é sobre a sua história. Como que a Paula Castro chegou onde chegou e o que fez sentido nessa jornada. Você pode falar um pouquinho pra gente? Claro, primeiro é uma delícia estar aqui. Adorei o convite, desde aquele nosso café, senti que era também um chamado para dividir e contar mais sobre as nossas histórias. Eu gosto muito e acredito muito no poder de compartilhar. Eu digo sempre que nessa hora o dividir multiplica. Né, o dividir conhecimento e experiência multiplica as possibilidades das pessoas fazerem o que elas gostam, crescerem, se desenvolverem. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso, de alguma maneira a nossa missão nesse mundo fica mais cumprida. Não que ela seja única e exclusivamente isso, mas eu acho que ela ajuda a gente a cumprir a nossa missão nesse planeta. Bom, e eu chego nesse caminho onde eu tô, e eu digo sempre que foi não com planos, não estava tudo 100% planejado, muito pelo contrário. Né? Se eu disser que parte de onde eu estou ou de quem eu sou é também com os erros, né? Ou com deixar as coisas acontecerem em determinado momento da minha vida, é verdade. Porque a história da gente planejar o tempo todo é uma forma, sem dúvida nenhuma, que eu acredito, sim, como ferramenta de sucesso e de felicidade, mas a gente precisa abrir espaço para aquilo que está fora do nosso controle, que às vezes vem para ensinar alguma coisa. Mas eu fico dando spoiler, eu vou contar um pouquinho mais sobre o que significa isso. Antes, eu acho que eu preciso dizer de onde eu parto, né? Qual é a minha história, né? Quem é você, né? Quem sou Quem eu? é a Paula Castro? Não nasci com 40, quase 42 anos, né? Já revelou a idade já no começo. Minha mãe não ia ficar muito feliz com isso. Mas eu sou filha da dona Sônia, que é professora de história, já aposentada. E eu falo, ela é professora de história porque eu acho que isso vai trazendo um pouquinho do tempero de qual era o círculo de educação, de conversa, de comunicação que a gente tinha dentro de casa. Minha mãe sempre foi uma mulher, primeiro, que acreditava na educação, né, em conhecimento como ferramenta também de sucesso, também de felicidade, mas também um ambiente, às vezes, muito politizado, então se discutia muito em casa as coisas que a gente pensava. Sempre foi um espaço muito gostoso, muito seguro. E eu sou irmã da Carla, que é a minha irmã gêmea. Irmã gêmea é essa que a minha mãe só descobriu que eram gêmeas no dia do parto. Porque naquela época, provavelmente, época, não tinha os recursos, né? Não era o ultrassom 3D, que você quase, né, toca na criança. Era 1, 2 vezes. Minha mãe dizia que o médico que fez o parto não foi o médico que acompanhou. Uma novela. Foi o acontecimento, você imagina naquela época. E nasceram as duas saudáveis. Foram minha mãe que o diga, né? A gente, bom, eu tô aqui, tô feliz, acho que eu tô saudável, tô bem. Deu tudo certo nessa jornada. A jornada do herói começou aí, né? Começou aí. E ela fala, olha, 2 anos, os 2 primeiros anos das nossas vidas, minha e da minha irmã, foi muito difícil. Que bebês gêmeos tinham aquela história de fica qualquer coisa, pega uma doença, e aí era aquela história de começa a medicar um, já medica o outro. Eu brinco que eu tive de tudo até os 2 anos de idade, ó.
catapora, sarampo. Tudo que hoje a gente nem ouve falar mais. Que a gente né? nem ouve falar mais. Graças a Deus a ciência evoluiu, né? A gente se vacina, a gente cuida. Naquela época era menos. Eu cheguei a ter até meningite. Eu sou uma sobrevivente de uma e meningite. Não teve nenhum tipo de Sem sequela. sem sequelas. Então, eu sou irmã gêmea da Carla e irmã mais nova da Annelise. Então, somos 3 mulheres. Em casa era um terreno de TPM, de absorvente, de cólicas. O hormônio tava sempre aflorado. O hormônio, ali, né? quando não era uma, era outra, né? O meu pai, que sofreu durante um período, mas esse era o nosso ambiente. E é daí que eu começo, porque elas sempre me ensinaram, minha mãe sempre me ensinou muito sobre se preparar para decisões difíceis, mas sonhar grande, né? Então, esse sonhar grande nunca teve uma cifra, esse sonhar grande nunca teve um lugar no planeta, mas tinha a ver com sonhe o que você quiser. Mas se você sonha, se você deseja fazer alguma coisa grande para você, diferente, se planeja bem, né? E esteja preparada para decisões difíceis que vão vir no meio do caminho, porque cada escolha que a gente faz na nossa vida é aquela história, traz também algumas renúncias, né? Se a gente está convicto daquilo que a gente quer fazer, viver, eu falo mais do que ter ou possuir, é o que você quer viver. Você precisa estar consciente de que renúncias vão vir em razão disso. Se você estiver bem com elas, sucesso, né? Você vai caminhar, você vai ser feliz. Então, esse foi um pouquinho do clima, assim, dentro de casa, né? E essa foi a palavra de ordem, né? De seja feliz. A felicidade, para mim, sempre teve a ver com independência. Isso também tinha a ver com o fato, com a forma como a gente foi criada em casa. Minha mãe, o meu pai, essa figura paterna que eu tive dentro de casa, não é o meu pai biológico, foi meu padrasto, né? Então, durante um período na nossa vida, minha mãe criou 3 filhas, mulheres, num mundo que ainda é um mundo machista e sexista, sozinha, né? Então, era esse o contexto de faça o que você quer fazer, sonhe grande, mas se planeje, busque sua independência, não dependa de ninguém, né? Olha A sua pra mãe frente. já estava dando exemplo disso, Já né? era. Na conduta ali materna. Ah, sem dúvida. Paterna, né? Provavelmente, assim, ela sabia que independente desse relacionamento que estava acontecendo, que ela era a mãe ali e que ela precisava fazer com que vocês entendessem que poderia dar tudo bem, né? Tá tudo certo. Exatamente. E a sua mãe, nesse período, Paula, de crença forte, de que você pode ser o que você quer ser, né? Você via uma mulher trabalhadora e que, fora desse horário de trabalho dela, ela estava 100% dedicada ali a vocês. Como que era a rotina da casa? Olha, é uma pergunta interessante, Karen, porque minha mãe trabalhava o dia todo. Então, e eu me lembro de ter uns 7 anos, 7, 8 anos de idade, pequena, e estarmos eu e minhas irmãs, irmã gêmea, ou seja, a mesma idade, uma irmã 2 anos mais velha só, então não é uma diferença gritante né, entre nós, mas nós 3 em casa, sozinha, porque minha mãe tinha ido trabalhar. Então, a gente desempenhava as tarefas domésticas. Eu me lembro que era uma aventura, a primeira vez que a gente ia acender o fogão, que era para esquentar o almoço. A brincadeira virou a real, né? Exatamente. E era aquela história de, olha, liga pra mamãe para confirmar qual que é o procedimento. Primeiro você aperta o botão, depois você risca o fósforo. E era para nós, era toda uma aventura. Eu imagino que é para minha mãe, a quilômetros de distância, preocupada, dizendo que, olha, tá acontecendo isso, você fez isso, tá tudo bem? Tudo bem. De vez em quando te contava com um vizinho ou outro para ajudar. Anos depois, a minha avó e o meu tio moravam no apartamento embaixo, então certamente era uma rede de apoio, mas nunca dependíamos. Então era sempre uma relação, primeiro, de muita confiança e transparência entre nós. Quer dizer, minha mãe não romantizava que aquela não era uma vida, uma situação que ela adoraria ter para as filhas, mas era o que se podia ter. É o que tem, é o Era famoso o que o que tem para hoje, a gente precisa fazer dar certo isso. Exatamente. Então eu saio para trabalhar, vocês em casa cuidam das coisas da casa, estudem, né? Então, vocês só fazem isso, ela dizia isso, vocês só têm que fazer uma coisa, estudar. Então, vocês não me trazem problemas de escola, tem que passar de ano, tem que ter boa nota, cuida das coisas da casa. Então, essa era a nossa rotina. E eu nunca pensava, para mim não era aquele peso do tipo, nossa, mas eu vi as minhas colegas talvez se divertindo um pouco mais, eu vi as minhas colegas talvez fazendo viagem anual de férias. Eu fui ter viagem de férias depois de adulta.
né? Onde eu Inclusive, planejava não para de viajar mais, né? Gostou tanto, né? Exatamente, que esse é o meu objetivo. Planejar as viagens anuais. Então, eu não sentia aquilo como um peso, do tipo, puxa, por que a minha amiga tem isso e eu não tenho? Aquilo não passava pela minha cabeça. Eram conquistas, cada vez que a gente conquistava alguma coisa legal, e naquela idade a conquista era a bicicleta, que a gente queria ter, como um negócio muito mágico, como uma conquista da minha mãe, nossa, que precisava ser celebrado. Eu me lembro até hoje de um ano, era aniversário, eu não me lembro se era aniversário, se era meu aniversário da minha irmã, ou se era, de repente, uma celebração diferente, talvez aniversário da minha mãe. Me vem à cabeça a cena, mas não necessariamente a data. E era à noite, minha mãe chegou do trabalho, a gente já estava deitada, minha mãe acorda, eu e as minhas irmãs, a gente vai para a sala, e ela tinha comprado, era aniversário, porque a gente contou um parabéns, era aquele bolo industrializado, bolo que você vai na padaria, compra de pacotinho, e era aquele bolo colocado numa bandeja bacaninha de prata da minha mãe. O detalhe, e tal. né? No meio da sala, com velinhas acesas, e tocava uma música de fundo, música Enya, que a gente curtia, umas músicas New Age, assim, e a gente em volta, celebrando com a minha mãe. Aquilo pra nós, devia ser água ou refrigerante no copo, obviamente a gente não bebia naquela época, e era aquele momento pra nós demais, do tipo, nossa, é altas horas da noite, aqui a gente aqui acordada com a minha mãe, numa vela acesa, fantasiando, e eu tenho certeza que pra minha mãe era aquele momento, é o que eu posso dar pra elas, mas não vai passar batido, e a gente vai celebrar, e estamos aqui, eu e mais 3 crianças. Eu fico imaginando o que tinha na cabeça da minha mãe. O quão forte, o quanto a coragem da sua mãe de demonstrar numa situação que tá tudo bem, porque estava dentro das condições dela, né? E de fazer ser importante para vocês, algo memorável. Que inclusive é trazendo uma conexão para os dias de hoje, né? Muita gente fala assim, a qualidade do tempo. Você associa esses momentos como um tempo de qualidade, né? Do qual a sua mãe, você via que ali tinha o 101% dela, dentro da condição dela, com a quantidade de tempo, né? Então, hoje a gente vê uma diferença muito grande em estar realmente presente e se fazer presença. A sua mãe fazia dos momentos ali, nesse conjunto de dificuldades, e o tanto que ela era corajosa para isso, né? Porque a gente vê a vontade hoje de desistir muito mais rápido, né? Hoje a gente vê mães que acabam abandonando seus filhos, não é a questão de questionar sobre isso, mas assim, diante das dificuldades, né? E você associa essa força da sua mãe mediante ao quê? Por que o que tinha na sua mãe muito forte que a gente pode trazer hoje na Paula? Eu acho que, primeiro, ela rompeu algumas tradições que eram da família dela, ela se casou muito jovem com meu pai. Ela disse que muito cedo ela percebeu que aquele relacionamento não seguiria, e ela já tinha 3 crianças, porque a segunda gestação vieram gêmeas, então ela rompeu o protocolo num sentido de que, bom, ela era de uma família cristã, de igreja, conheceu meu pai na igreja, então o desenho era o casamento, tradicional, né? A construção de família. Quando ela decide de que, olha, eu não sou feliz, o pai das minhas filhas também não é feliz, por consequência, as nossas filhas não são felizes, eu quero romper com isso. Ela abriu um espaço, ela se distanciou da igreja, porque ela não era mais benquista na igreja, naquele espaço. Ela comprou brigas, né, e conflitos com a própria família, com os meus avós na época. Então, eu era muito pequena, eu fui entender isso depois, mas o quanto, em primeiro momento, parte da família nem sequer apoiava a decisão da minha mãe de se separar. Né? Falar em divórcio era uma palavra pesada, aquilo era quase aquele broche que você carrega. Faz a mulher perder a identidade, divórcio, quando na verdade é um resgate à identidade, né? De quem ela realmente era. Então, eu acho que essa história de parte desse traço que eu trago na minha mãe, que eu trago da minha mãe em mim, é força, é convicção das coisas que, quando eu quero construir, que eu sou capaz de fazer. Essa história de liberdade, de independência, e é uma independência financeira, mas é uma independência emocional também. Acho que são valores, são exemplos que eu via na minha mãe desde muito nova, e que aquilo foi tendo nome, né, obviamente com o passar do tempo, e que certamente formam
parte do que eu sou Do hoje. que você é, principalmente porque hoje a gente está nessa geração de construir mulheres mais fortes, mais decididas e sem rótulos, né? As crenças tradicionais, elas perseguem aquelas que se permitem serem perseguidas. Porque eu sou totalmente a favor da felicidade. Então, você é contra o divórcio? Eu sou a favor da felicidade. Se a pessoa não tá sendo feliz naquele relacionamento, tem que se divorciar sim, e tá tudo bem, né? Você precisa ser Então, feliz, né? então, muito legal essa trajetória de início, de formação das suas crenças, né? Porque hoje eu, no papel de mãe, eu vejo que se eu não tomo cuidado, eu posso voltar às crenças que não eram minhas, né? Então, acreditar que eu não sou aquilo que me colocam ou aquilo que me rotulam, já é uma primeira premissa de um sucesso, né? Você rompe isso mesmo diante das diversidades e das consequências que isso vai te trazer, né, Paula? E aí esse marco seu de ver tudo isso acontecendo foi formando esse plano, né, de eu posso ser o que eu quiser ser e ser forte quanto a minha mãe foi. É isso. Isso, exatamente, exatamente. Quando eu fui fazer o primeiro curso profissionalizante, antes de vestibular, eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer. Minha mãe dizia, olha, quando eu te perguntava, e nunca foi uma questão, uma tensão grande, uma questão muito pesada em casa, o que vocês querem fazer da vida de vocês, Ou seja, alguém que ganhe dinheiro, né? Exato, exatamente. Minha mãe, quando ela dizia, quando ela me perguntava, eu tive uma época até que eu fantasiei de cientista. Que profissão é essa, cientista? Ainda bem que você não escolheu, né? Exato, não que seja ruim, mas... Era uma fantasia, porque quando eu pensava nisso, na verdade, eu usava um jaleco, eu achava que aquilo era importante, eu estava no laboratório experimentando coisas. Depois ela falou que eu mudei e comecei a dizer que eu quero ser rica, mãe. Eu quero ter dinheiro, eu não sei muito bem o que eu vou estar fazendo, mas é isso. Talvez você associava algumas coisas que você via acontecendo em função do dinheiro, né? E claro, naquela altura, perto de entrar pro ensino que hoje, né, na verdade na época era o colegial, e o colegial técnico ainda existia, combinado, então você tinha uma grade curricular tradicional do colegial, você tinha a grade profissionalizante. Naquele momento, eu já convivia com meu padrasto, que é para mim a referência de pai na minha vida. Ele era um engenheiro sanitarista, né, projetista, então naquela época usava-se pouco AutoCAD ainda, eram aquelas folhas de papel vegetal do tamanho da parede, que eu achava aquilo, não entendia nada, mas achava aquilo incrível. Algumas engenharias tradicionais ainda até permanecem com esse modelo, apesar de toda a tecnologia, exato, né? Eu lembro até do meu pai já mexer no CAD, mas era uma prancheta no meio da sala, né, porque aquilo era muito grande. A gente não podia chegar perto, então aquilo eu achava, nossa, eu não sei o que é, mas parece legal isso aí que ele faz. Ele fica muito ali concentrado, né? Eu me lembro que foi em função desse trabalho que ele viveu uma época no México, época inclusive que coincidiu com a construção da casa que a gente foi morar anos depois no interior de São Paulo. Mas ele foi sozinho nessa viagem. Ele foi sozinho. Então você já começou a entender também que o mundo corporativo tinha essa questão de ter a disponibilidade para estar a favor dele. Exato. E tinha isso e tinha aquele momento de, olha, essa era uma renúncia. Estava claro para nossa família, para ele, para minha mãe, de que ir para o México, e ele ficou, eu posso me enganar agora com o tempo, mas deve ter dado uns 8 ou 9 meses lá. Sem voltar. Sem voltar. Era um mix é o que a gente precisa, porque é um projeto legal, importante, a casa tá sendo construída, então a grana vai ser importante para levantar a casa e tal. Ao mesmo tempo, eu via minha mãe em sofrimento, né, com ele ficar tanto tempo fora. E ele provavelmente lá também, né? E era uma loucura, que minha mãe dizia, a gente aqui em São Paulo, construindo essa casa no interior, minha mãe não conhecendo nada de construção, ele fora, trabalhando. E minha mãe conduzindo uma obra. Ela falou, uma obra... Sabe aquela... Sua mãe sempre teve desafios fáceis, né? Fáceis, tá vendo? Fáceis. Então, era aquela história de... A gente sabe por que ele vai, a razão, mas nem por isso é menos sofrido, né? Tem o sofrimento, tem a dor da distância. Mas era um indício de que, puxa, talvez eu queira fazer alguma coisa parecida. E foi nesse momento, com pressão da minha mãe, né, pra mim e pra minha irmã, porque estávamos na idade de entrar para o colegial e etc., que ela disse,
vocês vão prestar vestibulinho. Que naquela época, entrar para colégio técnico, vocês faziam aquela prova, que não era um vestibular, era um vestibulinho. E eu falei, tá bom, ok, mas o que eu vou fazer? Que curso eu vou prestar exatamente? Vai minha mãe, passa na escola técnica, pega o folder com as matérias, com os cursos, as disciplinas, entrega para cada uma e fala, pensem, decidam, porque a data da inscrição é tal data e vocês vão fazer. O vestibulinho vocês vão fazer, não sei se vocês vão passar, mas vocês vão fazer, vocês vão fazer. E a hora que eu tava folheando o curso mais perto com o que o meu pai fazia... Ou seja, você tinha aquela imagem associada e mais ou menos uma ideia do que seria, era o de engenharia. Não era um curso de engenharia. Curso técnico não tinha, era saneamento. Saneamento. Mais perto, tinha agrimensura, tinha um outro que agora eu não vou lembrar o nome, e aí o que mais se aproximava era curso técnico em saneamento básico. É um curso que tem no Centro Fala SUS. E saneamento é um assunto que não deveria interessar ninguém, né? Porque a gente vive uma realidade... Até hoje não se fala muito nisso, né? Sim. E eu não vou lembrar, candidatos por vaga, eu fui na descrição das disciplinas, achava o nome das disciplinas super legais e difíceis. Falei, vou tentar, né, prestar e ver se eu entro. Mas sem super convicta de que era aquilo que eu queria. A minha irmã, por sua vez, pegou um nome do curso. O curso era técnico em meio ambiente, super em alta naquela época. Tô falando aí de 20 e poucos anos. E já estava em alta, 30 anos atrás. E ela não passou, que era um curso super concorrido, ela não passou. Eu fui pro curso de saneamento, não era um curso super concorrido. Muito nessa história de acho que é mais ou menos o que meu pai faz. E aí entrei. Então, esse é, inclusive, o momento em que a gente se separa. Minha irmã gêmea vai fazer o curso colegial normal, vai depois decidir o que fazer de faculdade, e eu já entro para uma área técnica que veio a ser muito a estrada e o asfalto pro meu mundo de trabalho, porque veio a ser o meu mundo. A fundação, né? Você começou, na verdade, a trilhar, mas parte disso da inspiração que seu pai... Então, assim, o alvo da escolha da sua profissão, que foi o start, né? Não foi ela sozinha, foi ter alguém que te inspirou ali, né? E mesmo sem conhecer, você fala, poxa... E provavelmente ele não tinha só a escolha da profissão, ele tinha características pessoais que te inspiravam ali para ser alguém parecida, no mínimo. Legal. Eu falo que tive o privilégio, a gente viveu pouco tempo, porque meu padrasto morreu, né? Teve um infarto fulminante, então morreu muito jovem. Ele já estava cursando? Foi nessa época, Foi Paula? Nessa época, ele não me viu me formar. Né, ele morreu antes de eu me formar, que foi um dos momentos difíceis, né, pensando na trajetória. Eu tinha feito a escolha daquele curso, eu me lembro claramente de no dia da formatura minha mãe estava lá e ela fala, eu não consegui ficar até o final porque eu sabia que a sua escolha tinha a ver também com a profissão dele, então foi um mixed feelings assim naquele momento, porque era uma mistura eu já tinha que lidar com a dor da minha mãe, o luto, que era minha também, mas era uma dor muito forte da minha mãe, e eu dizia, eu quero apoiar minha mãe, concluí meu curso, eu quero trabalhar. Então agora é minha hora de entrar no mercado de trabalho, agora é a hora de começar a construir a minha independência, a minha liberdade. Era quase assim, vou colocar na minha mochila a força e a coragem que a minha mãe me ensinou, mais a inspiração que meu pai me deu, e ele vai viver de algum lugar, ele vai me ver a minha conquista, e agora eu vou, né? Era aquele momento que tá tudo junto acontecendo, sabe? Já era um sentimento de gratidão, né, pela sua trajetória. Você já tinha parte do processo que era o que você acredita e o que você foi praticamente doutrinada a acreditar, né? Exato. E Paula, nesse momento de gratidão e de vontade, existia um plano de carreira aí no meio? O plano de carreira... eu quero provar que eu tô no caminho aqui, vai dar tudo certo, você tá vendo aí, né? Seguir, tô lembrando de você na sala com as plantas, mas, eu tenho um plano pra chegar lá, não. Olha, eu me lembro que a meta, assim que eu terminei e me formei, era... Eu não sei por que eu tinha um grandíssimo medo de não conseguir tirar meu diploma. Porque a premissa de um curso técnico é estágio. Naquela época, eu acho até hoje, talvez, você tinha que cumprir uma carga horária, você tinha que fazer um relatório de estágio. Ou seja, não era só cursar, você tem que provar que você já está ali um pouquinho na área, né? A instituição tem que validar o seu estágio, então não podia ser em qualquer área, né? Era um curso de saneamento, mas a gente tinha ênfase em química, então tinha registro no CRQ. Então, era toda aquela história então agora eu tenho que encontrar um trabalho,
validar, porque eu quero meu diploma, eu quero o meu CRQ, porque é aí que eu estarei pronta para o mercado de trabalho em si. E olha, eu também não sei dizer por quanto tempo aquela busca aconteceu, mas eu acordava todo dia de manhã, quando o jornal, a gente ainda tinha o jornal só impresso, ainda tem, mas era aquele único mecanismo. Não é todo mundo que quer o impresso hoje. E chegava em casa de manhã, eu pegava aquele jornal e eu folheava as vagas que ficavam no cantinho. De trabalho. E minha mãe, que sempre trabalhou, nessa época dando aula, né, num colégio alemão, no interior de São Paulo, a gente já estava morando no interior. Ela dizia, filha, olha na lista telefônica e busca aqui e tal. Então ela me dava assim o mapa, ia trabalhar e eu passava a manhã ligando e dizendo o quê? Que eu era uma recente aluna formada que estava buscando estágio. Muitos dos meus colegas faziam estágio em farmácia de manipulação. Era o caminho mais fácil, porque a gente tinha laboratório, então a gente podia trabalhar nessa área. E o saneamento te dava essa abertura? Dava. Não era o que eu queria. Como assim, parecia que eu queria uma experiência. De entrar na área, exatamente. Né? Falei, bom, se for isso que aparecer, eu vou topar. Porque, de novo, eu quero me formar, eu quero meu diploma, eu quero meu registro. E aí eu me lembro que naquela busca de liga e diz, olha, eu não tenho experiência nenhuma, eu quero trabalhar, eu quero aprender. Quanto tempo de experiência? Eu tô 2 aqui, ó, dias. primeiro. Procurando trabalho. Acabei de me formar, mas eu tenho muita experiência em vontade, coragem, inteligência. E ligar para as pessoas e me apresentar, essa é a minha experiência. E nessa história, eu ligo, eu não, minha mãe, vamos dar mérito a quem merece. Ela diz, olha, tem uma empresa aqui perto do polo que se chama GC Lever. Liga aqui nesse número e tal. Eu ligo. Sua mãe de novo no caminho, abrindo portas. Não estava ali conversando com ela. Eu ligo, me atende alguém da área de talent, management, e fala, olha, a gente tem uma oportunidade, uma vaga de estágio, está sendo feita com uma empresa externa, você liga nesse número, eles vão te dar mais informação. Eu ligo. Era até mais fácil, né, Paula, esse acesso. Hoje em dia eu acho que esse contato você não consegue com tanta facilidade. Né? É tudo online, tudo... Você se inscreve, aguarda. Networking, E aí eu ligo nesse lugar e ela diz, olha, de fato tem uma oportunidade, mas se você tem interesse, você precisa trazer o seu currículo hoje, porque a gente já tem dinâmica de grupo amanhã com o hiring manager. Então, o cara da empresa vai estar aqui para olhar o painel de estagiários e tal, já tomar a decisão. Então, se você tem interesse, traga hoje o currículo. E é aquela história, minha mãe trabalhando, sabe aquela currículo, loucura? Como que eu faço agora? Um currículo de meia folha, do tipo, ok, mãe, é isso, vamos. Nome, endereço e curso. Exato, nessa era época, isso. Né? Chego, eu não sabia nem o que vestir. Sabe aquela história? Eu nunca tinha sido entrevistada. Então, fui lá para uma entrevista. Coragem, né, Paula? E eu me lembro de estar sentada, eu acho que eu preenchi ficha de cadastro inicial, assim, e era uma sala que já tinham outras pessoas e eles meio que se conheciam. Então, eu aqui escrevendo e dizendo, eu preciso conversar também, porque eu preciso ser social, né? Eu pensava. Vai que tem alguém olhando. Qual a habilidade que eu tô sendo observada agora pra eu poder fazer, né? Eu falei assim, vai que alguém tá ali fora olhando e vai me achar super tímida, que não interage. Eu comecei a conversar e percebi que muitos deles eram conhecidos da mesma escola técnica em química. Aí naquela hora eu falei, pronto, já perdi, né? Porque meu curso é saneamento com ênfase em química. Olha só as travas que a gente vai se colocando durante os desafios, né? Eu falei, eu acho que eu não tô tão preparada, mas vale a experiência, afinal de contas eu nunca fiz um painel, nunca fiz entrevista. Vamos lá, você tá aqui, dê tudo de si. E assim foi. Eu me lembro de estar tão tranquila, estar tão à vontade. Tem aquele momento de apresentar. De fato, o hiring manager da empresa esteve lá e ele conversava com todo mundo e você se apresentava. Bom, eu saí de lá dizendo, super gostei. Acho que não sou eu, mas valeu. Valeu a experiência. E eu saí desse endereço, fui encontrar minha mãe num outro lugar ali perto. Você não tinha celular na época, então... Eu fui chegar em casa, pegar o recado na secretária eletrônica do telefone de casa. Já tinha um recado lá. Já tinha um recado pedindo para eu ligar. E quando eu ligo, eu recebo a notícia. Você foi selecionado. E primeiro aí? que é aquela coisa assim de... O que emergiu nessa hora, Paula? Olha... Qual foi o sentimento que você falou, poxa, é uma conquista? Eu já para mim ali já tinha sabor de conquista. Ali já era um negócio assim, uau...
Gostei disso. Gostei de... Gostei de passar, de conversar, de se testar aí, de ir, de prestar atenção nos sinais e tal. E eu fui, era o meu primeiro emprego, né? Já numa grande organização. E que eu tive muita sorte, eu digo sempre, o start de estar no lugar certo, na hora certa, sem dúvida aconteceu comigo. Porque aquele era o momento para vaga, né? Ela me disse, olha, se você tem interesse, você traz seu currículo hoje, porque no dia seguinte era entrevista. Então, eu estava lá disposta e disponível para ir lá, me dedicar, ainda que eu tivesse com medo, né? Não ser tão qualificada. Eu falei, eu vim aqui dar o meu melhor. Quem vai tomar a decisão se eu sou a melhor, não sou eu. Vai ser o outro, mas eu vou dar o meu melhor. Você já saiu com essa crença de vitoriosa? Já, você parece ser assim, eu vou lá, eu vou fazer o meu melhor e tá tudo bem se não der certo pra quem tá lá, mas assim, eu vou, é meu isso daí, você já sai com esse empoderamento com você mesma, não é? Você não saiu pra competir porque você nem sabia o que te esperava. Exatamente. Mas você já sai com um arzinho de vitoriosa, né? Já ganhei. Então você acredita que crenças é importante pro sucesso? Eu acredito, e eu brinco sempre com isso, de que eu pinto na minha cabeça, quando eu tô diante de uma decisão, quando eu tô na expectativa de que alguma coisa aconteça e eu quero muito, eu desejo. E olha, não necessariamente só no campo do trabalho. Eu costumo dizer que eu fantasio, eu idealizo, eu fecho o olho e me imagino naquele lugar que eu quero estar. Eu me imagino... As coisas já acontecendo, né, já Paula? acontecendo. Eu tenho muito essa conduta e é engraçado que às vezes eu não consigo me imaginar. Isso também é um sinal pra mim. Quando, de fato, eu tô diante de um desafio e eu consigo enxergar aquilo acontecendo, aquela situação acontecendo, eu falo, vai ser bom ou não vai. Quando eu não consigo sentir isso, eu acho que é a minha intuição falando comigo de presta atenção que talvez precise replanejar essa rota. Já aconteceu de você ter algum desafio que você não se imagina nele e você teve que replanejar a rota? Já aconteceu. Assim, no trabalho... Eu digo sempre, né? Por isso que eu falei no começo, estar aqui não foi resultado de um plano 100% desenhado que 100% deu certo. Muitas das coisas fracassaram no meio do caminho e continuo aqui, né? Aquela história... Eu tinha um colega que dizia, inclusive, isso. Falou, olha, eu sou resultado de um fracasso, de vários planos estar aqui hoje, né? É até um spoiler, você acredita? Eu tô escrevendo um livro que vai falar assim, os nãos que te fizeram chegar onde você chegou, né? É o fracasso. Quantos não precisou acontecer na sua vida pra você ser o que você é hoje? Claro. De já entrar para entrevistas, para posições, para se enxergar lá e não acontecer, não ser você, né? E você não receber nenhum joinha do tipo, amiga, tinha alguém melhor, tinha alguém preparado. Segue, né? Segue o seu bonde, segue o seu rumo, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu não tô feliz? Que eu acho que também tinha a ver com isso. Ao longo do caminho, não houveram momentos só de pura felicidade e empolgação. Tiveram momentos na minha carreira complicados, de muito frio na barriga, de muito medo, mas eu sempre fui muito feliz. Eu gosto daquela máxima de que se a gente só fizesse o que gostasse, nesse mundo não tinha muita coisa. Eu gosto do que eu faço, é diferente. O medo, ele é extremamente importante, né? Porque o medo é o que te move. Porque se você não tem medo, você se desafia de uma forma descontrolada. Mas a insegurança, ela existia em você? Existia. Será que eu sou capaz? Assim, você com você mesmo. Nossa, mas eu tenho que falar. Agora entrei nesse mundo corporativo. Legal, passei no processo. Agora eu tô dentro. Agora eu valendo, né? E como que a gente aprende? O que emerge nesse momento onde você está sendo desafiada? Olha, coisas que eu aprendi que foram muito importantes, porque a gente tem muita insegurança assim, no meio do caminho. Eu digo sempre que, acho que a primeira vez que eu assumi uma posição gerencial, eu tinha 25 anos, e eu dizia, a gente não dorme coordenador e acorda um gerente incrível, um líder inspirador. Né? Aqueles que com muitos seguidores, aquele que fala e as pessoas entendem, claro que não. Então a insegurança mas espera aí, mais do que conseguir entregar resultado, eu vou conseguir criar confiança, as pessoas, o meu time vai confiar em mim, né? Porque eu já tinha trabalhado com líderes muito inspiradores e líderes não tão inspiradores. Então eu sabia o que era não ter um líder tão inspirador e apoiador. Você já tinha uma referência já porque tinha. Aí em casa você tinha referência da sua mãe e do seu padrasto, do seu pai. Mas no trabalho você rapidamente
pelo que eu percebo, você é observadora, então você já sabia as características ali de um líder de sucesso ou não, e parte disso já era uma base para você? Parte disso era uma base, e parte disso não. E aí é aquela história do que veio, o que emergiu comigo? A não vergonha de pedir ajuda. Quando eu passei a treinar isso em mim, do tipo, não sei. Não é porque você está na posição que você tem que saber tudo. Vou olhar para algumas pessoas que, claro, eu confio. Eu confio significa eu posso sim mostrar minhas vulnerabilidades, eu posso sim pedir ajuda sem medo de julgamento. E que, claro, eu acho que tem algo para me ensinar e vou pedir ajuda. Acho que isso é uma das coisas que certamente me trazem para o lugar onde eu tô. Eu nem sempre fui alguém boa em me comunicar. Né? Você vai para um palco, você como líder na área, numa área técnica, mas que ao mesmo tempo que é técnica, precisa inspirar, precisa passar pelo coração. A gente fala tanto de uma relação e de uma liderança nessa área que é técnica, mais humanizada, e você não conseguir se comunicar, ou a sua comunicação não chegar para as pessoas, isso era uma trava para mim. E não que eu não gostasse de falar, era uma trava de, quando eu subo num palco, se naquele público vão ter pessoas de gabaritos diferentes ou de camadas diferentes, eu vou me sentir insegura, se eu tô falando bem, e aprendendo a pedir ajuda, né? E se mirando em exemplos que eu tinha como exemplos positivos, pessoas que eu queria ser, que eu queria me inspirar, para aprender. Né, para dizer, me ensina, porque você é muito bom nisso. E não tem nada melhor para quebrar, talvez, do que você usar a própria referência da pessoa. Eu costumo dizer que você, assim, eu acredito que todo mundo tem algo muito bom para dar. Tem pessoas que criam algumas lacunas ou criam algumas, algumas armaduras por própria vulnerabilidade. Mas não há nada mais forte que você quebrar isso através da própria referência da pessoa, né? Porque todo mundo quer que aquilo seja enaltecido. Então, se você é bom em comunicação, você abordar uma pessoa e falar, nossa, você é muito bom nisso. Quais são as características ou como que eu posso ser no mínimo parecido com você nisso? O que você fez? Que curso você cursou? Então, teve vários momentos na sua trajetória, tive Paula, que você usou isso a seu favor? Usei, pedi, compartilhei. E aí que eu te falo que a gente vai aprendendo, tempo vai deixando, deveria trazer além de rugas, né? Sabedoria, que a gente vai aprendendo a compartilhar o que a gente aprende. E é engraçado porque nesse exercício de olhar para trás e pensar em quem eu me inspirei, então em quem eu fui buscar e que fonte eu fui beber, tiveram muitas mulheres. Eu me lembro, inclusive, mais de mulheres do que de homens líderes nessa época. Tive alguns líderes não era normal. Legais. Não era normal. Não, eu recordo a minha trajetória inicial, não tinha mulheres, não. Não, mas eu fiquei olhando para trás em todas as organizações que eu passei. Houveram homens muito importantes no ambiente de trabalho, fora dele, e um deles é o meu marido, né, que inclusive é da área, mas não é, porque ele é um bombeiro militar, né, em Brasília. Homens que foram muito importantes para apoiar, para me escutar, para me apoiar, mas tem uma massa feminina nessa gama de líderes que me inspiraram demais. E que engraçado, porque, como você mesmo disse, além de não ser tão comum, nós mulheres disputávamos. A gente não se apoiava tanto. Era aquela história de, como são poucas, a gente se degladia, né, para encontrar o espaço. Quem vence, quem for melhor. Quando hoje a gente tem um mecanismo muito diferente de apoio, né? E hoje tem que tomar cuidado, né? Ainda existe agora muito mais mulheres, né? E se a gente não toma cuidado, a gente se pega naquela crença de que uma disputa com a outra, quando na verdade uma completa a outra. Sabe aquela frase de, a gente, como é que é? A gente não tá mais... a gente tá mais perdendo tempo. Esse tempo que a gente gastava disputando, a gente tá investindo em se ajudar. Na verdade, a gente não tem mais tempo para essa competição boba. Né? A gente agora quer se apoiar. Então, a gente agora quer aplaudir uma outra. A gente agora quer honrar a experiência da outra. Agora, a gente quer aprender uma com a outra. Eu quero ouvir, eu quero me conectar com muito mais mulheres, né? Para aprender com elas. Eu quero ter uma coach, uma mentora mulher, porque tem histórias muito legais para aprender com elas. E isso não desqualifica a experiência masculina, uma liderança masculina, de jeito nenhum. A gente nem... Eu costumo dizer que eu nem é equidade que a gente busca. A gente só busca ambientes que são favoráveis ao nosso conhecimento para que a gente contribua tanto quanto o outro gênero, né? Então, e assim, esses ambientes existem. Agora, como que a gente conquista esse ambiente, Paula? Como que você conquistou
Porque eu entendo que tem desafios que precisavam ser superados. E dentro disso tem a humanização, por isso o nome é Agentes, né? Emergir, humanizar e superar. Mas como que você conquistou o seu espaço? Quais foram as características que quem está nos assistindo aqui fala, pô, eu preciso me desenvolver nisso. O que faz uma mulher conquistar o seu espaço? Olha, que foram para mim temperos muito importantes nessa história de construir espaço é disciplina. Então eu disse que no começo eu não tinha tão claro o plano não estava 100% desenhado. Com o passar do tempo eu fui desenhando o meu plano. E por mais que eu soubesse que ele podia sofrer alterações no meio do caminho, eu não ia sofrer com isso, existia um plano. Então a história de eu acordo e eu sei o que eu tenho que fazer, a história de o domingo é o meu dia para olhar minha semana e me planejar, porque ela tem que ser boa, e tem que ser boa para mim, tem que ser boa com quem eu vou interagir na semana, tem que ter tempo de balanço para descanso. Então disciplina é uma coisa que eu aprendi e que foi super importante para conquistar meu espaço. A outra coisa foi ter coragem de me posicionar. Então, isso a gente também E ela aprende começa com o onde, a tempo. coragem, Paula? Onde que ela começa? Ela começa no pensar do potencial, no conhecer, ou seja, eu garanto que eu estou falando, eu estudei para isso, eu tenho experiência nisso. Onde começa? Eu acho que para mim eu precisava sentir aquela história de um bem-estar próprio, assim, uma certa tranquilidade de conhecer minimamente do assunto. Então, se eu tô falando de um espaço, né, corporativo, ainda masculinizado, onde eu estava conquistando o meu terreno, me formando e me provando também como líder, tinha, sim, lugares onde eu precisava me sentir tranquila e mais no conforto do conhecimento. Então, isso era importante. Então, era muito mais a parte teórica, estatísticas, fatos e dados para usar ao seu favor. Então, quanto mais segura você tivesse da sua experiência, não na comunicação, mas sim no assunto, isso. mais você sentia... Eu sentia que eu tinha crédito, eu tinha reputação, tinha credibilidade. E você sente que quando você tem isso, o ambiente... ele acolhe, não acolhe? E aí você não precisa nem se posicionar, a sua própria condição de fala já se posiciona sozinha, né? E o fato de ter começado estagiária, já na indústria, ter percorrido, eu não pulei etapas, né? Eu digo que carreiras de trainees, por exemplo, você começa numa camada dentro da organização, né, do ambiente corporativo mais alta, te oferecem a possibilidade de transitar, inclusive, por muitas áreas em pouco tempo. Eu não vivi isso. Eu comecei como estagiária técnica, fui analista, fui coordenadora, eu não pulei as etapas. E eu acho que isso me ajudou muito a formar essa história de eu conheço sobre o assunto e eu já naveguei muito na indústria, em vários níveis, operacionais, técnicos, mais gerenciais. Então eu chegava em alguns lugares segura, aqui com a minha cabeça e com o meu coração, de que eu sabia sou a pessoa certa, estou no meu momento. Eu sei o que eu tô falando, sabe assim, eu sei o que eu tô falando. O que eu fui melhorando ao longo do caminho era como eu me comunicava, porque eu coloco muita emoção, né? E aquela história de... Você precisava dosar a energia, né, Paula? Pra ser... E eu não digo, hoje eu digo, né, não é pra você se anular, se diminuir para caber, não é isso. Era como é que eu usava a emoção, então se eu sentia que alguma coisa não estava legal, era um senso de injustiça, ou peraí, não estão me dando espaço para falar e etc. Eu precisava nomear aquilo dentro de mim para trazer para fala de uma forma organizada. Eu não queria ofender ninguém, sabe aquela história de... E às não vezes é porque eu até sou cheia a intensidade da paixão. Exato, ofende. A energia, eu explodo, e aquela explosão pode não gerar só coisa boa. Né? Eu não gero só uma atmosfera cheia de garra, eu posso gerar destruição, e essa destruição eu não quero gerar. Então, como é que eu aprendo ao longo do caminho? E esse já é um viés mais humanizado, né? Você entendeu que em algum momento não era o que você falava e talvez o como você vinha falando. E como que você, aí alinhado com o que eu preparei, qual que é a premissa, Paula, para uma relação humanizada dentro de qualquer ambiente? Se a gente tem um ambiente tóxico, com poucas pessoas que se preocupam com isso, o que seria uma premissa para a gente conseguir humanizar um pouco melhor as relações? Eu acho que, primeiro, coisas que funcionam muito para mim, assim, como eu vejo o meu time, como eu acolho o meu time, como eu me vejo sendo acolhido pelos diversos líderes com quem eu já trabalhei, experiências positivas, outras nem tanto, escutar.
Essa é uma das coisas, escutar. E eu digo que é escutar e perguntar para entender. Durante Não muito para ofender, tempo, né? não Tem pra gente que pergunta criticar, atacando, pra não é? ofender ou para criticar. Então eu pergunto porque eu já estou aqui na minha mente formando o conceito, formando a resposta que desqualifica, o que diminui o input do outro colega. Então, escutar e escutar para entender. A outra coisa é, moçada, como seres humanos, né? Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá muito mal. Então, sabe aquela história de alta performance não é eu estar todo dia no pico da minha entrega? E tá tudo bem, né? Tem um dia que você não tá muito Não legal e tá é. tudo bem, né? Nesse Não dia, é. como que você trabalha isso em você, né? Exato. Nesse dia eu não tenho, se é uma semana, por isso que eu digo a história de me planejar para a semana. Eu não posso ter, imprevistos acontecem, mas a minha semana não pode ser só de imprevistos. Então eu de novo me planejo. Então eu sei que naquela semana eu vou ter conversas de desenvolvimento com pessoas do meu time. Conversas de desenvolvimento na empresa onde eu tô, falam ou preconizam você falar sobre o momento daquele indivíduo na carreira, falar com ele, ouvir o que ele está pensando em fazer para frente, ajudá-lo a construir planos de carreira, a pensar no tal do plano de 70-20-10, então o que você precisa trazer para os seus 20%. Tudo isso é uma conversa e um diálogo de desenvolvimento na minha atual organização. Então, se eu sei que naquela semana eu vou ter conversas com pessoas da minha equipe sobre aquilo, e eu percebo que no dia eu não tô bem, como é que eu trago de verdade uma escuta ativa e Existem contribuo? ainda ativadores na Paula que podem mudar o humor ou a energia da conversa. E por isso que você tenta não utilizar do tempo quando isso pode influenciar, certo? E uma coisa para mim que é muito importante, e eu não fiz isso a vida toda. Acho que teve um momento da minha vida mais início de carreira, e isso também vinha com o que eu estava vivendo pessoalmente, né? Meu primeiro casamento que não foi legal, o quanto aquilo impactava no meu trabalho, então eu me voltava 100%. 100 não, eram 300% para o trabalho. E nada para o resto da humanidade, nem para a minha saúde. Então, hoje, ser uma líder mais humana, ter espaço dentro de mim para ter conversas que, puxa, eu planejei ter uma conversa com uma pessoa do meu time sobre carreira e tal, mas ela trouxe alguma coisa tão diferente e todo o meu plano foi por água abaixo, porque naquele momento eu tenho que escutar... Para a conversa de carreira e volta para a parte humanizada. Nós vamos falar do que você acabou de trazer, que me parece muito mais complicado e mais necessário. Então, para eu estar bem, coisas da minha semana no meu dia não podem faltar. Por exemplo, atividade física. Tão simples quanto suar, eu brinco que é para você exorcizar os demônios. Eu falo que meus momentos de treino é o único momento no meu dia que eu não penso em absolutamente nada. Eu brinco, a casa tá caindo, né? Eu tenho um monte de problema. Naquela 1 hora, meu cérebro se limpa e eu me concentro em fazer o meu movimento perfeito, em suar, em correr o que eu quero correr. Em você, né? Em mim. E aquilo é muito você importante. considera líderes de alta performance aqueles que têm o pilar autocuidado? Tem. Eu acho que é impossível. Não dá para você falar que você tem uma carreira de sucesso e sua saúde está totalmente fragilizada. Uma coisa ou você não ter. fecha, E você concorda que pilares precisam estar equilibrados, senão desequilibra? Então, você hoje tem um hábito de cuidado, que é a sua atividade física. Esse ninguém negocia. A empresa sabe. Então, apesar de poder te ligar, eu acho que muitas vezes o seu telefone toca fora do horário, mas eles também valorizam isso em você hoje na empresa? Valorizam, respeitam, e aquela história de liderança com exemplo. Então, eu falo, e eu não faço isso para ganhar mais seguidores, eu faço isso porque eu acredito. E eu acredito porque eu vivo. Bem, né, Paula? Me faz bem. E eles sabem que a Paula que faz atividade física e que cuida, é uma Paula bem mais legal. Então é melhor deixar ela fazer atividade. Né? E aí eu estimulo, galera, faça o que você quiser. Eu escolhi meu esporte, que é um esporte que me deu prazer. Já tinha tentado muitas outras coisas que não me davam. Executiva crossfiteira aqui, ó. Vai entrar no desafio da Bravos comigo. Se você quiser me chamar para uma competição, eu vou. Ó, vai estar lá em dezembro, a próxima Bravos, eu e a Paula lá com a camisetinha lá do Mulheres. A gente vai. Porque é muito importante. E um momento da minha vida super crítico, onde
eu acumulei, assim, um nível de workaholic, né? É o trabalho, é a coisa mais importante. Aquilo culminou num câncer de tireoide. Né? Eu tive um câncer de tireoide. Era um momento, inclusive, crítico eu estava prestes a sair da organização que eu estava para uma outra. Tinha feito um processo seletivo, bacana, aquela história de, olha, me encontraram, me acessaram, eu fui lá ver o que era, fui me encantando pela proposta. No meio disso, eu descubro o câncer. E aí eu volto para essa empresa e digo, foi muito legal, mas eu preciso cuidar de mim. E aí a empresa diz, você tem que cuidar de você e a gente vai esperar você cuidar de você. Então, aí você falou, eu quero trabalhar nessa empresa. Então, exato, e foi engraçado, Karen, porque foi assim, a gente espera você vai para sua cirurgia e quando você voltar da sua cirurgia, a gente fala de novo. Ok, eu fui para a cirurgia, saí da cirurgia, no primeiro mês depois da cirurgia, eu não era absolutamente ninguém, porque a tireoide é um negocinho piquititico que controla absolutamente tudo no seu corpo, era mais ou menos isso, e eu vivi um mês assim em cacos. E quando eu voltei, comecei a fazer o uso do hormônio artificial, que é o que eu vou fazer o resto da vida, o médico me deu uma lista de restrições. Eu não podia dirigir acima de tantas distâncias, porque tinha o risco de ter cansaço, de sono. Eu lembro que eu recebi aquela lista e falei, como é que eu chego numa empresa nova? Com toda essa restrição, sendo que parte disso eu vou ter que contribuir. Eu quero chegar a 300% numa nova empresa. Né, para você provar, afinal de contas é uma história que você vai construir com eles. E aí foi final de ano, eu me lembro que eu passei um ano assim super indeciso, o que eu faço da minha vida, e aí de novo, eu falei, olha, você tá bem, você vai tomar seu remédio, naquela ocasião eu ainda não sabia se eu precisava fazer a iodoterapia ou não, acabei que eu nem precisei fazer, mas era um momento ainda que eu não sabia, falei, eu preciso cuidar da minha saúde. Então eu voltei para a empresa e falei, muito obrigada, vocês foram incríveis. Mas a empresa onde eu tô hoje, eu tenho mais de 10 anos, eles me conhecem. Eu posso passar os próximos 6 meses. Ela foi construída a credibilidade, né, Paula? Tipo, cuidando só de mim, que eu não vou estar, inclusive, achando que eu tô devendo a alguém. Porque vocês me trazem, vocês querem entrega. E eu acho que eu tenho que entregar. Mas eu não tô no meu 100% para fazer isso agora. Sempre muito honesta, né, com o processo. E o que mudou? Esse câncer lhe ensinou o que para você? Ai, porque depois veio terapia, né, amiga? Que também é uma coisa que a gente não A para terapia é vida, mais. gente. Assim, ó, super Claro, fácil. Não. A gente muda descobre terapia, na terapia que o trabalho maior é na gente, né? Me ensinou... Ó, esse podcast é uma terapia, hein, gente? A gente pode te ajudar de alguma forma. Bom, essa é a intenção, né? A intenção é essa história, conectar com a sua e melhorar em algo, né? Eu escutei da terapia, de amigos, etc. Porque naquele momento era isso. Eu não cuidava da minha saúde, fazia o básico, fazia o mínimo. Eu era muito jovem, né? Então, tô aqui, minha saúde me é dada e eu não preciso muito preocupar. É manter, mas não preciso cuidar dela. É o mínimo necessário, né? O mínimo necessário. Basic requirements. Exatamente. E eu acho que uma das coisas que ele obviamente me ensinou, além de me concentrar em mim, prestar atenção no meu corpo, era as coisas que eu não falava. Sabe a história de qualquer câncer nessa região de cabeça, pescoço, tem a ver com coisas que você não fala, que você guarda pra si? Então, de novo, a história da emoção eu preciso dizer o que eu penso, eu preciso me posicionar. A forma como eu faço isso não é ofensivo, não falar. Mas não falar. Então, não falar, não dizer o que eu pensava. E, de novo, não estou falando só com o meu chefe, com o meu time, é com o meu marido, é com a minha mãe, com as minhas relações sociais. Era importante aprender a fazer isso, né? Do tipo, como é que eu me comunico? E minha mãe falava disso, olha, que você não se lembra, mas a Paula, minha filha Paula, era super introspectiva. Né? É aquela que chegava da escola. Olha, gente, tá no podcast, eu sou demais, né? Olha, já peguei a parte melhorada da Paula. Nossa, que demais. Super introspectiva. Eu era daquela que sentava e ficava contemplando o nada. Que minha mãe dizia, eu te chamava, você tava lá com o seu Walkman, né? No seu mundo fechado. Um mundinho, escutando uma música, e naquele mundo eu ficava por horas a fio, né? Não significava que você não tinha nada pra falar, né? Então... É um ponto de atenção até, né? Será que os que silenciam realmente não tem nada para falar? E é uma coisa que a minha família hoje é muito esse lugar, assim. Um lugar de riso fácil, onde
Eu brinco muito com o pessoal do trabalho. Eu falo assim, gente, se vocês me vissem aqui na casa da minha mãe, com as minhas irmãs, talvez vocês dissem, mas que Paula é essa? Porque eu sou daquela assim, eu morro de rir, e em casa eu sou conhecida pela minha gargalhada, que as pessoas dizem que elas riem da minha risada, mas ao mesmo tempo... O bom é que você sempre promove o ambiente, né? Eu falo assim, tá bom, vocês estão chamando de palhaça, né? Mas tudo bem. Tudo bem, eu vou pular essa parte. Mas também do silêncio absoluto. Né? E às vezes quando eu vou pra casa da minha mãe, hoje em dia, e eu fico lá com ela, ela brinca, fala, filha, você tem que vir preparada para aquele roteiro de perguntas que eu quero saber da sua vida, né? Porque a gente podcast da mamãe, podcast da mamãe, vários episódios. Ela primeiro conta tudo da vida dela, depois ela faz 1 milhão de perguntas do trabalho, se atualiza, faz o update de informação. Registra lá na minuta, depois manda por e-mail, faz follow-up. Mas eu também posso ficar em silêncio. Eu digo, e minha mãe fala isso. Ela sabe respeitar isso. Ela respeita. Ela fala, filha, agora você cansou da mamãe, né, das perguntas. Eu falo, ai mãe, agora eu preciso ficar aqui só... recarregando, né? No silêncio. Ela fala, então fica, filha, então fica. E Paula, a sua jornada do herói, ela foi construída de uma base familiar, de muita disciplina da sua mãe, né? De muita proximidade, presença, pouca facilidade, né, que acho que as nossas histórias se conectaram por causa disso. Eu fui impactada positivamente, porque minha mãe também é professora, uma guerreira, e a minha mãe é mais guerreira ainda, porque ela chama Joana Dark. Ela arrasou, né? Minha mãe também é professora, meu pai é soldador, né, enfim, eu cresci com pai e mãe juntos, mas não foi uma família que cresceu em meio às facilidades, né, então a nossa história... eu associo até isso à nossa vontade de ter coisas, né, de conquistar, na verdade, eu carrego um pouco do ter tudo, às vezes nem sempre torna a gente forte para o que vai vir, que não é tudo, né, e o tudo é relativo, né, tudo hoje para uma criança com escassez é às vezes um pacote de bolacha, né, tudo para nós hoje pode ser uma coisa muito maior, uma viagem, um carro, uma casa, né? Hoje a Paula, ela deixa um legado na sua história de herói, por quê? O que a gente pode ensinar? O que o herói constrói? Quais são as premissas para ser considerado uma pessoa heroína, né? Eu acho que, não sei, eu acredito em alguns elementos, de novo. Eu acho que a história de coragem, na verdade, antes da coragem, a autenticidade. Hoje em dia a gente fala sobre isso, né? De ser autêntico, ser autêntico. Eu sempre me senti tranquila para ser eu mesma? Não. Não. Houveram momentos da minha carreira, início de carreira, mais uma vez tinha o fato de ser jovem, com muita responsabilidade, ao mesmo tempo que aquilo era muito bacana, eu também tinha muita insegurança de ser eu mesma. Dava preocupação, que rótulo eu vou ter em função disso, né? O que vão me dar, né? Esse rótulo chega antes de quem a Paula realmente é. Então, acho que a autenticidade, que precisa vir acompanhada com coragem, afinal de contas, para você se assumir, né? Carregar, tem uma amiga que fala isso, a terapeuta dela falou, olha, é só você que sabe o amor e a dor de ser quem você é. Ninguém vai fazer isso por você e ninguém vai dizer que é fácil ou não. Ônus e bônus. Tem coisas que você não vai poder deixar de ser e que vai gerar um ônus para você. Né? E que vão te excluir, vão te negativar e vão te deletar. E tá tudo bem. O ponto é, você tá disposta a não ser mais? Para caber no espaço de outras pessoas. Então, você pode associar, então, a autenticidade é uma coisa bem importante que eu costumo ver que muita gente perde quando algumas outras coisas acontecem. Então, a fama faz algumas pessoas perderem a autenticidade. A vontade de entregar excelência, às vezes, o básico que é o melhor, né? Então, autenticidade e coragem. Eu acho, porque um herói, ele não é o tempo todo popular. Né? A gente não toma só decisão popular, a gente faz muita coisa impopular. Né? E a história de eu tô bem de não ser a pessoa que tá em todos os grupos, eu não sou convidada para tudo. E se isso é em razão da Paula ser quem ela é, volto à mesma frase, está tudo bem, eu estou feliz, né? Estou aqui comungando naquilo que eu acredito, sendo quem eu sou, ajudando as pessoas que eu acho que eu preciso ajudar, sendo justa na maneira como eu acho que eu consigo ser. E é isso. Não é caber nos padrões, né? Ter os padrões que tá tudo bem, que vão fazer você caber aonde você quer estar. E às vezes não é os padrões do meio, né? Legal. A gente vai caminhar agora para o final, Paula, e eu queria fazer
continuar esse podcast de uma forma um pouco diferente. Eu tenho para mim algumas coisas que são mais marcantes, são frases que heróis, heroínas falam, né? E diariamente eu tenho aprendido com elas. Eu vou colocar algumas frases e eu queria que você completasse essas frases, Tá bom. tá? Vamos lá. E eu acho que dessas frases aqui vai vir muita lição aprendida dessa jornada que ela passou até agora e que vai se conectar com as nossas histórias, né? Então, quando a gente fala nos seus valores em 3 palavras, quais são? Meus valores são... Meus valores são disciplina, respeito e justiça. Minha carreira precisou de... Disciplina, coragem, Mais uma pra... força. Força. E no final, um plano, né, Paula? Um plano. Hoje você está onde você gostaria de estar? Hoje eu estou onde eu gostaria de estar hoje. Hoje você... Fala um pouquinho de onde você está hoje, Paula. A minha função hoje está dentro da área de sustentabilidade, saúde, segurança e meio ambiente para a América Latina, numa indústria de ciência e saúde. A minha cadeira hoje é América Latina e eu também tenho uma dupla função, porque eu sou a business partner ou a parceira de negócios para a XI, é como a gente chama isso na Bayer, para a nossa divisão de Consumer Health Global. Então, minha posição é América Latina. E hoje você tem um time de quantas pessoas? Olha, na América Latina nós somos 160 pessoas. Liderados direto? 7 pessoas. Olha só, então a gente está falando de uma hierarquia de uma cabeça que influencia 7, que influencia mais 153 pessoas praticamente. Exato, que na América Latina influenciam mais de 10 mil colaboradores. Para que aquelas pessoas retornem para casas em segurança e com menos impacto ambiental possível, certo? Para uma agenda de sustentabilidade que é social, que é de transparência. Pessoas como centro do negócio, né? Perfeito. E para crescer, você priorizou o quê? Eu priorizei... A saúde não foi, né? Até certo trecho, mas Depois, essa parte você volta pro podcast no começo, que ela falou um trecho importante ali. Hoje é crossfiteiro, então essa hoje é uma condição. Olha, eu acho que eu priorizei relacionamentos que me ensinassem. Então, neste ambiente em que eu tô, no mundo em que eu tô, na área que eu tô, na empresa que eu estou hoje, empresas que eu posso vir a trabalhar amanhã, tem pessoas que podem me ensinar muita coisa. Então, me conectar com pessoas que eu possa aprender foi importante e certamente elementos que me ajudaram demais nessa história. E eu não vou deixar de falar, né? Nesse podcast eu tô falando demais sobre disciplina e plano, então... Você teve que priorizar exatamente, ter uma visão macro, né? Porque qualquer caminho não serve para a carreira. Se você não sabe para onde você vai, você entra em qualquer vagão e aí o trem te leva e você decide. Eu costumo você dizer pode ser assim, dessa vibe, tá tudo bem. Eu acho que assim, o Mário Cortella fala isso, né? Assim, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Na carreira não dá certo isso. Ou você sabe onde você quer chegar, ou você vai faltar aqueles gaps que você não mapeou para estar lá. Aí a oportunidade chega e você não está preparado para ela. E aí você fica infeliz. Então, assim, ter um plano, disciplina, organização e muita coragem. Acho que porque vai chegar uma hora que vai falar não, você vai falar, eu estou totalmente preparada, Exato. estou disponível. Por que não? E não é você. E aí você tem que aceitar, porque é parte do processo, né? O emprego para você é o quê? É um passaporte da minha liberdade. Que forte isso. Passaporte da liberdade. A gente não combinou isso, mas me Não. fala um pouco mais, rapidinho. Não, eu falo, eu amo o que eu faço, né? Meu trabalho me dá prazer, mas ele também me dá liberdade para eu fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Boa, isso para mim é Paula. muito importante. Ou seja, a conquista, o benefício de ter um trabalho te dá a liberdade de estar onde você quer. Ajudar quem eu quero, fazer o que eu quero. E isso teria sentido se você acha que isso tem sentido para quem não gosta do que faz? Porque chegou num nível na minha carreira que eu estava ganhando muito bem, financeiramente super resolvida, aonde eu queria estar, e eu não estava com essa liberdade de espírito. Ou seja, o benefício do meu cargo me levava aonde eu queria estar e ter a condição de vida que a minha família tinha. Mas eu não estava feliz. Você acha que tem sentido quando a gente não está feliz? Você acha que um profissional que só ganha dinheiro consegue?
em alguma hora a conta bate, né? É o que você fala. Aí a saúde vem, né? Cobra, né? Em algum lugar ela vai cobrar, né? Se é na saúde, e pra mim foi isso, né? Foi receber um cutucão e dizer, olha, você precisa prestar mais atenção nisso. Para outros pode não ser na saúde, pode ser no campo das relações. Às vezes eu me concentro no trabalho e ele me alimenta financeiramente do que eu preciso, das coisas que eu quero construir. Mas peraí, a relação com os meus filhos, a relação com o meu companheiro, em algum lugar vem essa conta, né? Então, eu acho que é por isso que isso para mim é importante, é felicidade. Fazer o que eu gosto, né, me traz felicidade. E essa felicidade vem desses lugares, de poder fazer o que eu faço, ter liberdade, ajudar as pessoas que eu amo, né, estar para elas. Isso forma esse pacote de felicidade. Mas é correto também afirmar que nem tudo que você faz é 100% feliz. Você tem momentos, até dentro do que você ama fazer, há momentos de que você fala, eu não tô feliz fazendo isso, não é verdade? Nossa, então, conforta a gente ouvir que, assim, mesmo você estando, na maioria das vezes, feliz, há momentos de tristeza e que é importante também. Sem dúvida, Karen, eu não estou aqui dizendo a vocês que ser feliz no trabalho é assim, viver e acordar vivo todo vibrando. dia, ai, não que é demais. Isso. Não, tem dia que você tá de saco cheio, que você tá fazendo uma coisa que você não gosta. Equipe A Gente Educa, ouve isso, hein, gente? Assim, vai ter um dia, olha, é uma agenda, é um dia de um trabalho, procrastinação. Dá para abrir um outro podcast para falar sobre procrastinação. A gente procrastina o que a gente não gosta de fazer. Eu digo, no meu trabalho, na minha agenda, não tem só filé. Tem a procrastinação, que você fica adiando, mas a agenda chega, né? É precisar fazer, eu não gosto, mas eu tenho, então faça. Perfeito. Sua família para você é? É esse lugar de riso, silêncio e de riso, né? De silêncio e de riso. Perfeito. Você não negocia? Meus valores. De jeito nenhum. Que são os que você já comentou aqui durante todo. Sucesso para você é o quê? É esse pacote de felicidade que eu falei aqui. Hoje você se considera uma pessoa bem-sucedida? Sou. Que ainda e busca quando algo coisas. sai da rota, Paula, você aceita e replaneja para continuar assim na maioria das vezes? Claro, olha, eu vivi um impacto grande saiu da rota total quando eu decidi sair do meu primeiro emprego, onde eu fiquei por quase 15 anos e fui muito feliz, para ir para uma outra empresa. Com essa história de tá muito confortável, tá muito quentinho, tá na hora de sair. Eu saio. 3 meses depois, a minha função nessa nova empresa deixava de existir. E aí veio a história de trabalhar fora do país. Que a gente pode ouvir, você vai ouvir assim, Paulo, mas você tá reclamando de ter uma carreira internacional? Calma, porque ela veio 3 meses depois e não veio por mérito, você fez um bom trabalho. Veio por falta da função no assim, país. A sua função deixa de existir, amiga. É isso, ou a gente vai procurar outra coisa, mas espera aí. Será que essa coisa veio vem? aquela, será que eu fiz uma péssima decisão, né? Será que eu tomei uma péssima... Eu tinha abandonado uma carreira que eu era feliz. Eu tava procurando algo mais. Não era por infelicidade. A minha irmã gêmea grávida a primeira vez, né, eu ia ser tia pela primeira vez. Eu não queria deixar o país. Eu tava no meu segundo relacionamento, fazendo planos de casar, mas peraí. Ou seja, ia comprometer todos os pilares da sua felicidade de novo. Foram por água abaixo. Naquele momento, eu fiquei com muito medo e algo que me fez criar de novo a coragem, que sempre morou aqui no meu coração, foi quem? Minha mãe, de dizer a frase tão simples quanto, minha filha, se der errado lá, você volta para casa. E acabou. E você, na verdade, decidiu que não queria continuar, né, Paula? Pelo que a gente conversou. Você foi. Eu fui. Você enfrentou esses medos, foi morou lindo, fora. Foi lindo. Teve perrengue, isso dá um outro podcast. Teve perrengue, mas foi incrível. E eu volto pro Brasil por outra empresa, inclusive, mais uma vez uma questão familiar. Minha família me chamou. Renunciou, então, à carreira para estar perto da família. E foi a melhor decisão que você tomou, né? Foi a melhor decisão. E pra gente fechar com 2 perguntas agora. Tá incrível, eu ficaria com a Paula aqui o dia inteiro. Na verdade, a gente vai ter que continuar isso aqui num café virtual. A gente grava um trechinho, né? Isso. Pra gente não ficar só a gente no podcast. A gente disponibiliza, né? Depois. Não, sensacional. Uma heroína é uma pessoa que ajuda os outros, que apoia outras pessoas, que compartilha. E
o podcast de nome Agentes, como a gente, ele traz o quê? Ele traz essa história de pessoas que parecem incomuns, mas com tudo isso que já passou, tudo isso que a Paula compartilha, que a gente vai ter novos episódios aqui sobre pessoas que estão como heads de grandes negócios, pessoas que lideram grandes equipes e que precisam ser inspiradoras. O Agentes como a gente é para trazer pessoas que parecem incomuns para o pilar de comum, né? E ela fala, né? Um herói, uma heroína são pessoas que ajudam. E eu espero que a nossa história aqui com a Paula Castro ajude você a ter mais disciplina, a se cuidar. Eu tenho amigas que tiveram mesmo câncer e que hoje ainda não conseguiram estabilizar essa questão, porque o autocuidado ainda não virou um valor, né? Mas, assim, que a trajetória não vai ser fácil, mas vai valer a pena, né? E os agentes, Paula, agora pra gente fechar, né? Que foi incrível. Eu mesma vou assistir várias vezes esse podcast, mas agentes que transformam, são pessoas que transformam. Elas transformam quando? Olha, eu acho que principalmente quando a gente vive o que acredita. Tem coragem para viver o que acredita. Então, se a gente está falando sobre autocuidado, se a gente está falando sobre saúde, se a gente está falando sobre se posicionar, sobre pedir ajuda quando você não sabe, viva isso. Então, se você acredita de verdade, viva. Viva significa experimente a dor, o sabor e o dissabor de viver isso. Não tenho dúvida de que outras pessoas vão olhar para você e vão se inspirar nisso. Vão ter elas a coragem de fazer a mesma coisa por si própria. Mais e mais ao longo da minha vida eu recebo testemunho, pessoas que contam sobre as suas próprias histórias porque viram em alguém, em mim ou em outras líderes, a coragem de ser autêntica, de falar o que nem todo mundo gosta de ouvir, mas fala porque é importante, porque essa é a vida real. Né, de cuidar da saúde, ver que dedicar tempo e não trabalhar até 7, 8 horas da noite, porque eu durmo às 9 da noite, meu amor. Né, eu tenho sono de bebê. Ela não é igual a Karen, gente. Eu faço isso. Essa é a nossa diferença. E o telefone, eu falo assim, gente, não vai tocar, eu não vou atender porque eu estou dormindo esta hora. Então, é viver também aquilo que você acredita. Faz parte da qualidade de vida de um executivo. De quem eu sou depois, no dia seguinte. De quem eu sou depois foi ótimo. Eu preciso dormir no mínimo algumas grandes horas para poder sobreviver no dia seguinte e continuar a jornada do herói, Tem né? gente que dorme bem 4 horas, eu não sou essa pessoa, eu preciso de 8 pelo menos. E Paula, para encerrar, é muito importante e sinta-se confortável de não responder. Como que é a sua espiritualidade? Olha, eu acredito num Deus que tem muitas formas. Então, eu nasci na igreja presbiteriana, minha mãe nasceu lá, eu era cantora, eu e minhas irmãs, cantora do coral. Gente, mais um talento, eu não vou comportar nesse podcast, minha mãe era cantora pianista, também. Não, minha mãe é pianista, cara, regente de coral, aquele script, então música sempre teve presente, pra mim, Deus, a espiritualidade vem com música, e eu fui experimentando ao longo da vida muitas outras formas de cuidar da minha espiritualidade, de conversar com Deus, então certamente esse também é um pilar muito importante para mim, para ter alta performance, para ser faz parte da sua conexão. Faz parte. E para os profissionais agora de EHS, né, de XI ou de QSMS, que com certeza querem ouvir uma pitadinha ali, qual é a sua sugestão de carreira para eles, Paula? Sugestão de carreira? Nossa, parece que não dá para coragem, disciplina, tudo isso faz parte do relacionamento. Mas assim, hoje, 2023, né, uma dica que a gente dá, assim, para quem tá querendo chegar onde você chegou. Acho que uma frase também que eu já ouvi muito e que eu acredito muito, que é assim, você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. Adoro essa frase. Vida. Então, se você está pensando em desenhar a sua carreira, pense em quem são essas 5 pessoas que mais transitam na sua órbita e que formam o profissional que você é hoje e que você quer ser. Olha para sua agenda, olha para essas relações e vê se elas representam quem você quer ser. Porque se a resposta é não ou não sei, tem trabalho para fazer aí. Eu costumo dizer que a gente, para nadar com os tubarões, tem que ser um deles, né? Então a gente precisa escolher bem os tubarões. Não dá pra gente ser um Nemo nadando com um tubarão. Então quem são os tubarões que nos fazem navegar em grandes e profundos oceanos, né? Obrigada pela oportunidade. Vou convidar novamente todos que estão nos assistindo aqui para
seguir o nosso canal, vem muito mais. Com certeza a Paula volta com uma parte da história chamar. que a gente vai deixar aqui, né, Paula? É. Essa parte do um pouquinho mais... continuação, fase 2. Muito obrigada, vou convidar todos para assinar o nosso podcast Agentes como Agentes. São pessoas que transformam vidas de pessoas que parecem incomuns para comum. Muito obrigado, Paula. A gente continua aí com a sua história e eu nos cafés virtuais continuando ouvindo e muito obrigada mesmo. Obrigada a todos e até o próximo episódio.